gente, chegamos para mais um Habla Empreendedora. Eu sou a Roberta da Trindade e hoje, gente, eu sempre falo isso, né? Mas é que eu sou suspeita para falar. O programa tá demais. Hoje a gente vai falar sobre vendas, sobre marketing digital. A gente vai falar sobre negócios de valor. No primeiro bloco, estaremos com ela, nada mais, nada menos, Érica Mansky. Você já conhece, ela já esteve aqui, a gente já falou, já deu aquela deixazinha sobre marketing digital. Vocês pediram, ela voltou. E estamos aqui com a Adriana, e aí ela vai me ajudar a falar o sobrenome dela, que ela é de origem diferente do sobrenome. Alemã. Né? Alemã. Adriana Schlemmer. Adriana Schlemmer, até que não é tão difícil, não, gente? Só assusta. A Adriana, ela tem uma empresa de móveis corporativos e ela entende muito de vendas e atendimento. Ela vai dar várias dicas pra gente. Legal. A Érica Mansky, vocês já sabem, ela é estrategista de marketing digital. Ela que é dentista, tem clínica odontológica, mas que é mentora da área digital. Então ela vai trazer muito mais dicas. No terceiro e no quarto bloco, nós teremos aqui a Sheila Reikdal e teremos aqui a Silvana Ferronato. A Sheila, ela trabalha com empreendimentos imobiliários. Já a Silvana, ela tem uma empresa de controle de pragas. Vocês já vão saber como que os dois assuntos vão se conectar. Mas por aqui, sem mais delongas, sejam bem-vindas. Obrigada Érica, pela oportunidade. Adriana, o prazer é todo nosso para ter aqui essas maravilhas, essas mulheres empoderadas aqui. Ô Adri, me conta uma coisa. Sim. Você é empreendedora, você entende muito de vendas, de atendimento, tem uma vida super corrida. Sim. Mas me conta uma coisa, tá? Eu imagino que hoje os desafios, anos depois, são diferentes dos desafios do começo. Com certeza. Conta pra gente, pra aquela pessoa que tá começando a empreender, quais foram os seus desafios e aprendizados? Resiliência, foco, ter um objetivo e persistência. Eu digo que empreender realmente não é fácil. Uhum. E não são para todos. Mas se é isso que você quer, vai à luta. Vai haver obstáculos. E vai haver todo dia, mesmo hoje, depois de não sei quantos anos, nem vou falar, mas são mais de 30 anos, ainda existem. E você tem que entender se é esse o caminho que você quer. Começa por aí. A venda, meu amor, e cada vez ela está mudando, mas a venda também é resiliência. É conhecer o que você está fazendo. É conhecer o produto que você trabalha. Mas conhecer mesmo. E ter uma escuta ativa. Você precisa escutar o teu cliente. No momento que você entender que você não está lá para vender um produto, eu não estou lá para vender esta mesa, eu estou lá para atender o meu cliente e entender a real necessidade dele, o que ele veio buscar e por que ele veio buscar, para que assim eu possa oferecer a ele uma melhor opção. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para ele, não é óbvio para você. E as pessoas têm a grande maioria tem o entendimento que é fácil, é corriqueiro, é banal. Não. Então, a escuta ativa, a explicação correta, o entendimento ao teu cliente e realmente a parceria, né? Fazer amizade com o teu cliente é tudo. Eita, que esse programa já começou com dica de ouro, hein, Érica? Sim. Ô, Érica, e no marketing digital? Acontece isso também? A gente precisa conhecer o nosso cliente ou o nosso público para que a gente tenha sucesso? Com certeza. Eu costumo falar para minhas alunas que a gente não vende o que a gente quer, a gente vende o que o nosso cliente precisa. Exato. E isso, se você não conhece, não ouve, né, a escuta ativa, é muito legal o que ela falou, porque realmente você tem que escutar o que o cliente deseja,
né? Para que você consiga fazer uma venda ali e você solucionar o que ele precisa, né? Às vezes a gente acha que tem a solução e não é aquilo que ele quer na hora, né? Não é aquilo que tem sentido para ele. E é bem isso, bem parecido, né? Porque aqui no marketing digital, quando a gente tá no digital, tem a nossa empresa digital, a venda é o pilar, né, da empresa. Sem venda não existe empresa. Não existe né? Então a gente tem que saber como vender, né? Não é só ali ter um produto que você acha que é legal, que vai solucionar algum problema, mas se você não faz essa conexão de ouvir, de entender a dor do seu cliente, ali, o que ele quer, você não vai vender. Ô, Érica, me conta uma coisa. Você fez aquela transição que a gente comentou em programa Sim. anterior, para quem está assistindo e não assistiu o outro. Então, a Érica é dentista, ela tinha uma rede de clínicas odontológicas. Hoje ela ainda tem a clínica, mas não atua mais como dentista, Sim. e sim como estrategista de marketing digital. E você tem muitas mulheres no seu portfólio, cuidando, fazendo a mentoria. Uhum. E o que essas mulheres procuram na sua mentoria, na sua grande maioria? Então, são mulheres, assim, que elas normalmente já têm uma profissão, já têm ali uma carreira, mas ela não... Chega um ponto que, assim, ela quer mudar, né? Ela quer fazer mais, ela quer trabalhar com um propósito, com algo que ela vem, às vezes, há muito tempo querendo, construindo, e chega um momento da vida que ela tá ali disposta a começar a acontecer. Ou tem algumas que querem, né, já tem uma empresa e tal, mas eu quero ampliar, eu ensino, por exemplo, então por que não ensinar no Brasil inteiro, né, não preciso ficar só na minha cidade. E elas querem isso, elas querem saber o passo a passo de como começar, né, porque hoje o digital tem que ficar muito claro para todas as pessoas que querem, ele é um negócio. Se você não tem essa mentalidade de empresária ou empresário, né, de olhar como realmente uma empresa, achar que é só colocar um produtinho ali e esperar que vai vender, não vai acontecer, né? Então, as mulheres que me procuram, elas já têm uma mentalidade ali de ter algo que ela consiga vender, né? Que tenha valor, que geralmente é a mentoria dela, então eu ensino a pessoa a fazer uma mentoria, eu trago metodologias, eu trago tudo ali para que ela tenha um bom produto. A partir desse produto, né, que é a forma mais, vamos falar, fácil de você começar no digital sem investir tanto, né, que é importante também, né, eu trago muito essa mentalidade por eu ter empresa, né, de a gente precisar fazer um caixa, de a gente precisar começar e ter um retorno e reinvestir, porque a maioria das pessoas que estão aqui no digital, elas só estão, e por isso que muita gente desiste, né, então essas mulheres que me procuram, elas querem saber essa estrutura, elas querem começar a ganhar o dinheiro delas e crescer, né? E fazer de uma renda extra a sua renda principal, né? Você ensina pessoas, mulheres principalmente, que buscam autonomia, né, Érica? Exatamente. Ô, Adriana, me conta uma coisa. Sim. Você, na sua empresa, você tem uma empresa de móveis corporativos, né? Móveis, a gente fala móveis para escritório porque eu atendo tanto o público corporativo quanto o profissional liberal. O profissional que tem o seu home office e tal. Exatamente, o advogado, a clínica, enfim. Uma coisa que eu penso assim, e a gente já tinha falado antes, é que você não faz distinção de cliente, desde aquele móvel sob medida, menorzinho, até empresas maiores. Sim. Como que você consegue, né, organizar ali dentro da sua operação esse atendimento para públicos, vamos dizer que diferentes? Sim, são diferentes. São diferentes porque eles procuram até um produto diferente com um objetivo diferente. Eu tenho algumas pessoas que me ajudam, claro, né? Mas eu tento fazer essa triagem. Porque eu preciso, para que eu consiga direcionar o melhor produto ou as melhores opções, aí eu preciso entender o que exatamente você está procurando, né? A Érica, ela quer uma cadeira, mas é uma cadeira para ela ou para quem? Ela vai usar? De que forma ela vai usar? Isso é um trabalho. Para uma empresa, vamos imaginar uma venda que eu fiz de 240 cadeiras. Qual é o público? São
Colaboradores, você não sabe exatamente o biotipo de cada um. Então, nós temos uma variedade. Eu preciso oferecer uma cadeira que, de alguma forma, atenda a várias pessoas, a vários biotipos. E assim a gente vai fazendo uma triagenzinha e tentando passar para o cliente algumas opções, independente de qual for o cliente, de qual for o valor da compra. Eu realmente, para mim, cliente é cliente e ele é único. No momento que ele está comigo, é com ele que eu estou. Eu posso dizer, então, que o segredinho ali é você conhecer, você fazer perguntas Sim, certas. Exatamente. Eu preciso te conhecer, Roberta. Eu preciso entender o que você precisa. Porque aquilo que eu falo, o que você faz é isso. Uhum. E o que eu faço é isso. Então, quando você vem até mim, quando o cliente vem até mim, nem sempre o que ele está me pedindo é o que vai atender a necessidade dele. É o que ele precisa. Exatamente. Segura aí, a gente vai falar mais sobre isso, porque é bem importante. Mas, Érica, eu quero que você dê uma dica, tá? Adoro quando você vem, porque você traz... todo mundo aqui traz dicas e é isso que a gente gosta. Porque quem tá na prática ali é a melhor pessoa para dar dicas, Com né? certeza. As pessoas que estão começando, né? Qual é o erro mais frequente? Quero investir em tráfego pago? Não conheço nada. Não sabe nada. E aí vem a meta lá, e diz assim, selecione aqui que a gente escolhe o público para você. A pior erro que você pode fazer. Esse para mim, assim, eu tenho percebido que isso é um erro e é um erro frequente. É um conselho, uma dica que eu daria para quem tá começando, tá? Uhum. Primeiro, no digital, se você quer vender algo no digital, né? Então, se você é uma infoprodutora e quer ter os seus produtos digitais, o maior erro que eu vejo é você começar com um produto de entrada, querer vender algo barato. Só que a estrutura por trás disso é muito grande, o custo disso é grande, né? Então, quando eu quero vender um produto que ele é muito baixo ticket, então aqueles produtos de 39, 29, 90 e poucos, eu tenho uma estrutura muito grande atrás. Uhum. E eu não acho, eu sou a prova viva disso, né? Eu tentei várias formas do digital e eu sei que essa forma não é a mais correta de começar. Eu faço mentorias digitais high ticket, eu ensino ela a ter faturamento na empresa. Para ela ter uma empresa saudável, que se banque, que se pague, que eu possa depois investir em funcionários, em pessoas, mas eu tirar da minha empresa, não tirar de outras fontes de renda. E essa seria o pior erro, eu acho, começar pelo produto de entrada. A Adriana estava falando do papel da escuta, das perguntas certas no processo de vendas. Sim. Rapidamente, tem diferença nessa escuta para fazer uma venda presencial e uma venda digital? Não tem diferença, porque assim, você tem um produto, mas se você só vai falar do seu produto, que meu produto resolve isso, isso, aquilo, às vezes você não tá falando da dor que ela precisa. Então, se você ouve o que a pessoa está dizendo, você vai conectar aquela solução com o seu produto. Então, esse produto vai oferecer a solução que ela quer. E se eu tenho uma solução para o meu problema, a probabilidade de eu comprar é muito maior. Isso. Então, concordo completamente. É verdade. Adriana, tem desafio na área de vendas? Nossa, muitas. Segura aí. No próximo bloco, desafios na área de vendas. Adriana e Érica estão entregando tudo aqui, hein? Rapidinho, intervalo show de publicidade. Retornamos já já. Voltamos aqui com a Adriana Schlemmer, aprendiz. Vocês viram como eu aprendo rápido? Érica Mansky, elas que estão entregando tudo aqui sobre vendas, atendimento, marketing digital. A gente estava falando aqui com a Adriana sobre desafios de vendas. Quase nem tem, né, Adri? Muito poucos. Bem poucos. Adriana, vendas. Qual o mais osso duro de roer aí que você teve ao longo da sua trajetória?
Você diz como cliente. Com o cliente. Com o cliente. Então, vou falar rapidamente. Um casal que precisava montar o seu apartamento Uhum. e, infelizmente, eles não conseguiam adequar ou entender o que um queria e o que o outro queria. Então, eu briga de estava... casal. Exatamente. E olha que eu não trabalho com a linha residencial. Uhum. Mas era um cliente que já havia comprado conosco várias vezes, e os pais, e aí eles casaram, enfim. Aí a gente acabou aceitando essa demanda. Mas a maior dificuldade foi isso. E entre o A e o B, eu quero o A, eu quero o B, eu quero o A, eu quero o B, a maior dificuldade minha foi conseguir extrair do A e do B, conseguir colocar um C e realmente entregar um produto com valor, com conforto, e que no final eu fui abraçada e eles mesmos disseram, não poderia ter sido melhor. Então eu consegui agradar os dois, mas até chegar nesse final não foi fácil. Você sofreu um pouquinho. Foi um pouquinho difícil. Você já falou, né, que as mulheres empreendedoras chegam buscando uma autonomia. Uhum. Assim, a questão... Às vezes tem mulheres que estão em busca de recolocação, né, Érica? Tem bastante. E elas resolvem empreender no digital. Sim. Às vezes elas chegam para você sem saber nada. A maioria, né? Ou não? Na verdade, assim, hoje, para fazer parte da minha mentoria ou dos meus produtos, né, ela tem que ter um conhecimento básico de alguma coisa, tá? Se eu não sei nada, o que eu vou ensinar, o que eu vou agregar, o que eu vou vender, né? Mas, sobre o conhecimento. Então, todas que vêm ou são terapeutas, elas sabem coisas de terapia, nutricionistas, então elas tenham com conhecimento alguma área. Elas podem não saber nada do digital, porque daí eu vou ajudar elas, vou ensinar como que elas vão fazer a parte digital. Mas é necessário, a não ser que a pessoa não... Se eu não sei nada, se você que tá aí não sabe nada, acha, eu não tenho nada para ensinar, não tenho nada para vender, daí você vai ter que trabalhar no mercado de afiliação, que é você vender produtos de outras pessoas. Ótimo! E aí é nesse ponto que eu quero chegar contigo. Uhum. Como funciona o mercado de afiliados? Para aquela pessoa assim, eu não quero criar curso, não sei, não tenho habilidade, de repente, para ter uma mentoria, eu quero ser um afiliado. Aí você explica um pouquinho como que é essa rede de afiliados, onde a pessoa pode começar? Olha, então, quando o mercado de afiliação, né, ele consegue fazer isso quando eu não tenho conhecimento, quando eu não tenho um produto, quando eu não quero me expor. Porém, um conselho que eu dou é: prepara o bolso antes de vir, porque você vai gastar. Porque você precisa, aquilo que eu falei, da estrutura que por trás para vender um produto. Então, você vai criar páginas de venda, vai ter que ter um site, você vai ter que fazer tráfego pago, né? Você vai fazer lá o cadastro em uma plataforma de vendas, né, Hotmart, Eduz, existe várias, né? Que você pode se cadastrar e começar a trabalhar. Mas também você acaba sendo complexo, porque a pessoa não pode vender só um produto. Porque imagine se eu tô com aquele produtor X e de repente ele acaba com o mercado de afiliação. Todo o meu negócio tá dependendo dele. Então você acaba tendo que ter vários produtos, o que não é fácil. Então você precisa estudar muito bem, né? Entender como funciona o mercado, para que você consiga fazer muitas coisas sozinha, senão você vai gastar mais ainda se você tiver que tudo mandar outras pessoas fazerem, mas mesmo assim você tem que ter um caixa já inicial, porque se você começa sem caixa, você não tem dinheiro para por tráfego pago. Sim. E às vezes você vai colocar o tráfego pago e você não vai ter um retorno imediato, você tem que testar. Não existe uma fórmula pronta, faz isso que vai vender, né? Então, eu recomendo para quem não sabe nada e quer vir para o digital começar dessa forma, mas eu também digo, você vai ter um custo inicial. Se você não tem como ter custo inicial, daí você me chama lá no direct que eu vou te ensinar algumas dicas de você ter o seu recurso para começar a trabalhar. Tá? @Érica Mansky. Aqui é venda na prática, hein, gente? Fazendo merchan já. Érica com K, Mansky, K-E no final. Me procura lá que eu vou te explicar que existe uma saída para você que tá liso no bolso e precisa trabalhar aqui. Nem no tudo digital. está perdido. Nem tudo está perdido. Tem esforço, é trabalho, mas dá resultado. Ô, Adri, qual que é o papel do digital
no seu segmento? Instagram, você usa? Quais são as Sim. estratégias que você usa no seu Eu segmento? uso o Instagram, eu uso WhatsApp? o WhatsApp, eu uso o Google. Sim. Então, só que, claro que eu uso isso porque hoje em dia o mundo está girando em torno disso. Sim. Mas eu tenho muitos clientes já que são clientes de muito tempo, que voltam conosco e que indicam. Então, eu trabalho com toda essa gama digital e, graças a Deus, eu tenho aquele público que volta, empresas que sempre estão comprando. Mas o marketing digital é fundamental, né? Sim. Hoje a gente podemos não gostar, mas precisamos, né? Não tem jeito, faz parte do nosso dia a dia. É um mal necessário. É um mal hoje. necessário. Exatamente. E dica de estratégia comercial? O que você pode trazer para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão começando as suas empresas? Muita paciência, perseverança, fé, foco. Estude o que você vai fazer. Hoje as pessoas têm dificuldade em parar e tentar entender. E não pense que vai ser fácil. Você precisa se preparar. As pessoas hoje começam a empreender, a grande maioria por necessidade. É real isso, não tem como ser iludidos. E é assim, eu fui assim também, tá tudo certo. Mas entenda que os teus 6 primeiros meses, dificilmente você vai conseguir comer uma pizza. Então, essa é uma realidade. Muito trabalho, foco, objetivo, fé, perseverança e entender do seu produto. Realmente, você precisa estudar o que você vai vender e como você vai vender. Ô Adri, me conta uma coisa. Qual que é o papel das redes de apoio, das parcerias dentro das estratégias de comerciais, enfim? Fundamental. Os grupos de network, os teus clientes, de verdade, gente, eu tenho clientes de mais de 15 anos e são meus amigos. E não é um, não é dois, graças a Deus. E eu prezo por isso. Isso é valioso para mim. Ele não precisa estar comprando, ele precisa saber que eu estou lá. E quando ele precisar, eu estarei lá. Sim. E se for para nós tomarmos um cafezinho, eu também estarei lá. Isso é fundamental. Eu acho que esse é o primeiro segredinho de um bom networking, de um networking bem feito. Entregar um valor, uma parceria antes, para que depois a pessoa vai lembrar e vai pensar em você. Exato. E ferramentas indispensáveis, hein, Érica? O que você diz? Ferramentas que não podem faltar para quem está começando. Olha só, anota aí essas dicas para você que quer começar, né? E quer começar bem, você tem que ter pelo menos um Canva, tá? Que o Canva, ele faz as suas imagens ali, o layout, né, do seu Instagram. Você faz os criativos do seu Instagram por lá. Você tem que ter uma inteligência artificial e você pode usar o chat GPT, que é gratuito. Todas essas ferramentas têm a paga, mas tem a gratuita, que para um começo serve bem. Atende bem. Atende. Dá para começar com eles, né? Porque vai te dar, se você treinar, se você souber usar a inteligência artificial, você tem um aliado, você tem um funcionário a mais na sua empresa. Então, hoje, eu acho assim que é indispensável. Não é que você aí que tem preguiça, que acha que ele vai fazer tudo por você, que não é assim, tá? Porque tem gente que acha, né, que a inteligência, agora também eu não faço nada, a inteligência faz tudo. Não é assim, mas te ajuda muito mesmo. Então, eu acho que são ferramentas indispensáveis e também algum de edição de vídeo. Tá? Então, você pode ter o CapCut, tem outros ali de edição de vídeo que são gratuitas também e você pode usar. Ô, Érica, o Instagram lançou agora um editor, né? O Edit. Uhum. O que você tá achando desse... Ainda tá muito no comecinho, não? O Instagram, hoje, como eu sou produtora de conteúdo e o Instagram, ele me reconhece como produtora, então ele vai dando pra mim algumas... como
fosse tarefas, né? Pra eu fazer, pra entregar mais. Então, eu tô trabalhando alguns posts com o Edit. Confesso que ele não tá muito bom ainda. Ele tem bastante dificuldade de fazer edição. Tem as outras ferramentas mais fáceis. Mas uma dica que eu vou dar pra vocês, mais uma dica, é assim, ó, use um pouco, porque ele dá um alcance melhor. Como que é uma ferramenta nativa, então o Instagram, se você usa e publica ali, ele acaba entregando mais, ele faz um alcance maior, tá? Mas é mais difícil a edição, pode ser que não fique aquela coisa perfeita, mas aí você pode mesclar, tá? E é bem legal essa dica, porque ele entrega mesmo. Legal. Aqui é ouro em pó, né? Aqui a pessoa que assiste o Aula Empreendedora tem informações precisas no ato. Exato. E eu quero que vocês deixem essa mensagem para os nossos telespectadores, aquilo que vem do coração de vocês como mensagem final, Adriana, e quero que já que você deixe, como que as pessoas podem saber mais sobre o trabalho da Companhia do Escritório? Quero que você fale um pouquinho da Companhia do Escritório. No Instagram, Cia do Escritório, no site ciadoescritorio.com.br, no WhatsApp 99720-3524 e aonde você quiser, só mandar um alôzinho que eu vou correndo te atender. A dica ou a mensagem que eu vou deixar é muito simples, gente, é assim, hoje nós devemos acreditar em nós, primeiramente em Deus, mas devemos acreditar em nós. Então, erga a cabeça, foco, objetivo e vá em frente. E aprende a escutar. Hoje, a principal é aprender a escutar. No momento que você fizer isso, você vai longe. E Deus abençoe. Ai, que lindeza, gente. Ai, que delícia de ouvir a Adriana falar, né? Que com Maria, que coisa, que adorei. Obrigada, Érica, agora a mensagem é sua. Então, você que quer saber mais sobre o mundo do digital, é empreendedora ou ainda não é, ó, me siga lá no Instagram, pode mandar um direct que eu vou responder para você. É o @Erica com K, Manske, MANSKE. E lá você pode tirar dúvidas, inclusive pode mandar perguntas que eu vou responder para você também. E a mensagem que eu quero dizer para você é que o mundo digital, né, você que está pensando vir para esse mundo, ele não é um mundo fácil, não é um mundo de tudo lindo, maravilhoso, existe muito trabalho atrás disso, mas quando você quer, você realmente foca, você vai ter resultado. Não desista, porque eu sei que para muitas mulheres é a única solução que ela tem, mães atípicas, mães que não conseguem se posicionar no mercado de trabalho, mulheres que às vezes acompanharam o marido por causa de, né, da profissão deles e se anularam. Então, assim, para você que é mulher e realmente quer ter a sua liberdade financeira, vai com fé, consulte pessoas que saibam, né? É sempre bom a gente ter um direcionamento certo para você não cair em armadilha, mas confie que vem, o resultado vem e é muito mais rápido do que um negócio físico. Então, vale a pena você se dedicar para você ter esse resultado. E você vai acompanhar em seguida o quadro Autoestima em Foco, da maravilhosa Giovana Vanzo. Inclusive, estou de Giovana Vanzo, gente. Essas joias de luxo, semi-joias de luxo, que, olha, ela trabalha especialmente com pedrarias no mais alto padrão. Então, corre lá também, Giovana Vanzo, G Vanzo Joias. Rapidinho, te espero no próximo bloco. Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV.
Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Durante muito tempo, o espelho foi um lugar de julgamento, onde procuramos defeitos, onde nos comparamos, onde muitas vezes deixamos de nos reconhecer. Mas o espelho pode ser mais do que isso. Pode ser um lugar de reencontro, um reflexo não apenas do corpo, mas da mulher inteira que você é. A mulher que chorou em silêncio, que sorriu mesmo cansada, que venceu batalhas invisíveis e que reconstruiu depois de cada queda. Olhar no espelho com gentileza é um exercício diário, um recomeço silencioso, um convite para olhar além da estética e enxergar a essência, a história que esse rosto carrega, a força por trás deste olhar, a beleza que existe na autenticidade. Você não é só aparência, é presença, é energia, é alma. Hoje, diante do espelho, não procure defeitos. Procure sinais de vida, de superação, de beleza real. Diga a si mesma: eu me vejo, eu me escolho, eu me acolho e eu me celebro. E quando colocar aquela joia especial que representa a sua força, lembre-se, ela não é um disfarce, é um símbolo, é um reflexo da mulher que você é, por dentro e por fora. Este foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram. Te espero lá. Você assistiu o quadro Autoestima em Foco com Giovana Vanzo. Você sabe que a Gevanzo, ó, tô até fazendo assim, ó, pra mostrar meu brinco da Gevanzo, semi-joias de luxo. Agora, a gente vamos começar esse bloco com 2 convidadas super especiais. Elas já estiveram também no Habla Empreendedora em outros momentos. A Sheila Reikdal, ela que trabalha com empreendimentos imobiliários. E a Silvana Ferronato, da Prague Pro, que trabalha com controle de pragas. A gente vai falar aqui sobre negócios de valor, como ambientes limpos impactam na valorização do imóvel. E claro, entre outras coisas, dicas de vendas, dicas de atendimento, dicas de empreendedorismo. No primeiro e no segundo bloco, estávamos com a Adriana Schlemmer, estávamos com a Erika Mansky falando especificamente sobre vendas e atendimento. E agora com essas maravilhosas Silvana e Sheila, sejam muito bem-vindas ao Habla Empreendedora, o mês de estreia do programa. E eu tenho o privilégio de ter vocês aqui comigo, com a nossa audiência. Bem-vindas. Obrigada. Ô, Sheila, eu já quero começar aqui de pergunta, tá? Porque a gente está aqui, você que é uma referência em imóveis aqui em Curitiba, a gente está gravando, para quem não sabe, a gente está gravando aqui em Curitiba. Hoje, o que mais valoriza um imóvel? Você pode trazer dicas para a gente? Sim, com certeza. As dicas para você valorizar um imóvel são os cuidados que você tem com ele, né? Um cliente hoje, quando ele chega num imóvel, ele observa alguns detalhes que às vezes até você como proprietário passa despercebido, né? Então é importante ter iluminação, abrir janelas, não ter lâmpadas queimadas. Esse cuidado, né, em detalhes, né, um jardim bem limpo, bem cuidado, inclusive ele valoriza o imóvel quando você cuida desse jardim. E essas dicas são importantes para que, quando o cliente chega ao seu imóvel, ele tenha uma percepção de que aquele imóvel é ideal para ele, né? A claridade, a umidade, são cuidados que você tem que ter
para que esse imóvel seja mais aceito ao mercado. E aí, nessa, eu vou entrar na conversa com a Silvana. Bem-vinda, Silvana. Você que é da Pragipro, uma empresa referência em controle de pragas. E eu vejo que isso também influencia. Quando eu fui fazer um trabalho em outra cidade e eu aluguei um apartamento, e ele já tinha móveis repleto de cupim, repleto. Né? Então, quais os cuidados básicos, né? Quando você vai ali pensar em talvez até alugar o seu imóvel ou vender, ou até locar um imóvel, os cuidados básicos nessa questão de controle de pragas, Silvana? Então, vamos lá. Obrigada pelo convite, Roberta, parabéns pelo programa, muito sucesso, um prazer, Sheila, estar aqui com você também. Então, o que acontece? A questão de você encontrar a praga no imóvel, principalmente a gente foca muito nesse caso, vamos lá, pelo cupim. Ele dá um ar de desleixo e ele desvaloriza mesmo, porque um local com cupim, ele pode trazer inúmeros problemas pós-locação ou pós-compra, porque um imóvel que você já chega com ele com cupim na estrutura ou na porta, você vai colocar teus móveis lá, novinhos, e pode sim ter uma contaminação aí, pode sim ter uma infestação. Então, são alguns dos cuidados. Aí entra a questão da desinsetização, da dedetização, que valoriza mais também. É um ambiente, eu falo assim, que o ambiente livre de pragas acaba entrando naquela questão, é muito mais saudável, mas é aquele impacto que você teve. Chegou lá, tá com teia de aranha, dá a impressão que o local tá sujo mesmo, é essa impressão que dá. A praga tem essa característica de parecer sujo. Um outro exemplo, assim, um imóvel que tem uma infestação de pombos. Ele destrói a fachada, ele destrói a pintura, ele pode dar um entupimento de calhas. Então, assim, são alguns das pragas que podem desvalorizar o imóvel. A gente sabe de clientes que ficam, assim, bem preocupados na hora da venda, já tem um problema ali e se preocupam em cuidar antes de colocar à venda. Eu já recebi vários contatos, a gente já prestou vários serviços com esse cuidado, para essa valorização, porque se o cliente chegar lá e ver que está nesse estado, ele vai pensar duas vezes ou nem vai dar proposta, nem vai mandar a proposta, né? Vai acabar partindo para um outro imóvel. Então, perde quem? Quem está vendendo uma oportunidade e quem, né, que é o dono do imóvel e a própria, né, imobiliária, quem está ali querendo fazer o trabalho, né? Silvana, tem diferença entre descupinização, é assim? Isso. E dedetização? Porque às vezes Tem. a pessoa, ela contrata a dedetização, Isso. mas o cupim continua? Isso, porque assim, o cupim, ele é uma praga da madeira. O cupim e a broca são pragas que elas estão dentro da madeira. O tratamento que é feito tem que tratar a madeira. Então, as portas a gente retira, trata, recoloca com produtos específicos para não manchar, não estufar, que tem essa preocupação. Rodapés, muitos pisos também de madeira tem muito problema, estrutura também. Então, é o encharcamento da madeira. Já a desinsetização, que é a dedetização, ela vai focar em traça, aranha, barata. Então, é um outro foco. Então, são tecnologias e produtos totalmente diferentes. Você pega lá na imobiliária imóveis que estão em condições assim, Sheila? Sim, sim. E é normal, né? A gente, dentro da nossa expectativa, a gente consulta o proprietário para trazer uma empresa, até por às vezes indicação, o cliente não tem, né? Nós indicamos para que seja feito o tratamento. É importante. Tanto para locação, né, quanto para venda. Ontem, inclusive, a hora que você conversou comigo, eu estava acompanhando uma limpeza de um imóvel. Uau! Porque ele está sendo colocado à venda e para nós é importante que o imóvel esteja limpo para o cliente visitar. Aquela da questão da primeira impressão. É a primeira impressão. Esse é um cuidado, né? É um cuidado, que nós temos. Exatamente. E me conta uma coisa, eu quero saber de você, Sheila, a sua trajetória, né? Você trabalha há alguns anos no ramo imobiliário. Sim. Sempre foi assim o teu objetivo? Como é que foi essa ideia de abrir a imobiliária? Como que foi a sua trajetória até aqui? Desafios? Conta pra gente. Desafios, né? A gente tem o estereótipo, né, de que o mercado é predominantemente masculino. Então, isso para mim foi uma superação, porque você acaba tendo que demonstrar também que você, como mulher, tem essa capacidade no mercado. E isso é uma objeção muito grande, às vezes. Você, às vezes,
tem até rejeição durante uma reunião, e se você não se impuser como mulher, como especialista naquela área, você acaba ficando de lado, né? Então, isso você sempre tem que ter Esse jogo de cintura, esse jogo de às cintura. vezes, né? E eu acho que isso também conecta a história da Silvana, porque, Silvana, você trabalha num campo extremamente técnico e predominantemente masculino. Muito. Como que foi para você abrir a PragPro e imergir nesse mercado que é mais masculino? São os desafios, né? Como ela falou. Quando você vai, até eu comentei com ela agora há pouco que, um exemplo, eu fui num jantar agora recentemente do setor e assim, eu era uma das únicas mulheres ali que estava no grupo. Não que não tenha, tem, mas a gente aparece pouco, porque a impressão que é passado, que é matadores de barata, entendeu? Então, pensa já no homem ir lá fazer o trabalho, porque a mulher, ela acaba sendo mais frágil, mais sensível e tal. E não é bem isso, né? Então, a gente é linkada à saúde. Nunca foi fácil, Roberta, assim, lá atrás, teve sorte, teve costas quentes, mas os desafios que a gente tem, que a gente precisa superar todos os dias, eles não são fáceis. Uhum. Você não precisa provar nada para ninguém, mas não é um mundo que predomina as mulheres, então você tem que se desafiar todos os dias. Às vezes a prova é a gente com a gente mesma. Isso. Mas assim, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa se mostrar, né? Se assim, impor. mostrar, se impor, dar a voz. Eu preciso saber da sua trajetória. Você sempre quis abrir imobiliária? Como é que foi, Não. Sheila? Na realidade, eu trabalhava no Estado e a partir daquele momento eu quis um novo desafio para um rendimento maior, uma flexibilidade melhor de horário, né? Porque você tem um horário determinado que você deve estar na empresa, né? Na instituição. E por conta disso eu fui buscar uma opção de trabalho que me desse essa flexibilidade. Eu iniciei como estagiária, comecei a trabalhar como corretora numa imobiliária que vendia só terrenos em condomínios horizontais. E a partir daquele momento eu falei, não, o mercado imobiliário não é só condomínio. Eles eram bem nichados, né? E aí eu acabei buscando uma oportunidade fora que tivesse outros tipos de imóveis, que eu pudesse atender clientes que também tinham essa necessidade, além do condomínio horizontal. E com isso eu busquei me profissionalizar mais. Eu tinha cursado tecnologia, transações imobiliárias, e na sequência, em 2009, eu fui cursar tecnologia em negócios imobiliários na Universidade Federal. Então, eu acabei ampliando um pouquinho mais a minha atuação, né? Muito bom. Ô, Silvana, uma curiosidade, eu acho que as pessoas sempre se perguntam se existe tipos de pragas em diferentes estações do ano, tá? Segura aí que a gente vai pro intervalo, pro show de publicidade, e na volta a gente vai continuar falando com essas espetaculares Silvana Ferronato, Sheila Reikdal, negócios de valor, como valorizar imóveis em ambientes limpos, organizados. E perdeu alguma coisa? YouTube Habla Empreendedora, YouTube Rede TV Paraná. Até já. Estamos de volta, falei que ia ser rápido. Estamos aqui com as especiais Silvana Ferronato, Sheila Reikdal, elas que estão entregando tudo aqui, falando sobre ambientes de valor, como construir ambientes de valorização, ambientes que sejam valorizados a partir da limpeza, a partir de dicas que elas estão trazendo de como valorizar o seu imóvel da melhor maneira. E a gente estava aqui no bloco anterior falando com a Silvana, ela vai trazer para a gente as pragas mais comuns em diferentes estações do ano. Será que tem? Tem, Silvana? Tem.
Tem pragas que são específicas de determinadas estações do ano. Aparecem mais em algumas Aparecem estações. mais. Isso, Quais aham. são? Então, na verdade, assim, o que acontece na época do frio que a gente tá entrando agora, né? As pessoas têm a falsa ilusão de que elas vão simplesmente sumir e que elas não aparecem mais. Na verdade, não. Elas acabam buscando abrigo também. Faz parte do processo. A gente quer um local mais quentinho, elas também. Então, é muito comum hoje aparecer muito mais roedores do que o normal. Então, épocas chuvosas é muito comum no verão, mas nas épocas de frio, principalmente em ambientes internos, eles aparecem muito mais porque eles buscam abrigo, tá? A questão de barata continua também, só que elas ficam mais escondidas, principalmente em rede de esgoto, tal, mas elas estão aí, elas não somem. A questão da aranha, que é um caso sério, Curitiba, um problema sério, o que acontece? Elas não vêm mais para o nosso ambiente, elas não aparecem tanto, mas é muito comum os acidentes serem muito maiores nessa época do ano, porque você vai calçar o sapato e ela está lá dentro. Você vai vestir uma roupa e ela está ali. Então, assim, a incidência de picadas nessas regiões de braço, perna, pé, nessa época do ano acaba aumentando muito mais. Por isso que são as pragas que elas desaparecem no inverno. No verão, elas estão ali aparecendo no meio, porque elas buscam o local para se acomodar também. Então, esses cuidados. E o cupim também, ele dá uma amenizada no inverno. Por quê? Nas épocas mais quentes, que seriam de setembro a março, existe a revoada. Então, é muito mais comum aparecerem, mas eles não estão longe do ambiente, entendeu? Então, essa falsa impressão de que não tem no inverno, não. Elas continuam ali. Só que os cuidados e às vezes o aparecimento delas é um pouco diferente. Você tinha comentado num episódio anterior, num que a gente gravou para a rádio, inclusive, gente, a Habla Empreendedora no YouTube tem entrevista de 1 hora com essas maravilhosas Silvana e Sheila falando sobre várias coisas. Você tinha comentado que em Curitiba a gente está tendo uma infestação de escorpiões. Ainda está tendo essa incidência? Sim, ainda muito mais. Tem aparecido mais em locais que nunca haviam aparecido. Então, a incidência está muito maior porque eles estão se adaptando ao sul do país. Até alguns anos atrás era muito comum nas regiões muito quentes, Nordeste, né, Bahia e tal. Mas agora eles estão se adaptando. Então, está tendo sim muitos casos mesmo. Segura aí que eu já vou perguntar mais uma coisa sobre isso. Mas, Sheila, eu quero voltar aqui para você, porque a gente estava falando da sua trajetória. Sim. Né? Você é uma pessoa que é referência. A Reikdal é uma referência aqui em Curitiba em imóveis. Como se manter sólida, né, num ambiente tão competitivo quanto é o mercado imobiliário? O que você pode dizer pra gente? Como manter essa reputação aí ilibada? Eu traduziria numa palavra que seria consistência, né? E fazer o que é certo mesmo que outras pessoas não estejam vendo. Ai, perfeito. Eu acho que isso é essencial, né? A confiança que a gente transfere para o nosso cliente, a credibilidade. Eu estou no mercado há mais de 20 anos, então para esses clientes eu sou uma referência na hora de vender ou alugar um imóvel. Tem clientes nossos que a gente acompanha a aquisição do primeiro imóvel e hoje eles já estão no 3º, 4º imóvel. Que lindo. E alguns isso. até como investimento. E a partir do momento que você se dedica para o mercado de uma forma que você consiga trazer essa confiança, que é essencial, né? E consegue com que esses clientes te entendam, você se torna consistente no mercado. Ô Sheila, tem particularidades em trabalhar aqui os imóveis em Curitiba? Você que é super antenada aí na nova economia, tecnologias, o que você pode nos dizer? Existem particularidades? Existem. Eu uso ferramentas para avaliação. Existem ferramentas, plataformas que fazem avaliação, que nos auxiliam para avaliação. A avaliação pela plataforma, ela não é 100% correta, certa. Porque existem diferenças nos imóveis, o andar, a posição de sol,
se ele é um andar baixo, tem umidade, e isso a plataforma não faz. Uhum. Então, num primeiro momento, a tecnologia me ajuda a fazer a captação dessas amostras, e num segundo momento, vem o lado humano, que aí eu começo a fazer essa análise mais detalhada desses imóveis. Que daí é a voz da experiência. A voz da experiência. Né? Que eu acho que conta demais. E lá na Prag Pro, como é que a tecnologia vem ajudando nesse processo todo? Porque eu imagino, né? Porque tem, por exemplo, a questão do pombo. Você não vai matar o pombo, né? Nem pode. Não, jamais. Aham. Então, eu imagino que existem tecnologias que vão auxiliar ali no trato. Como é que é lá na Prag Pro essa questão da tecnologia, Silvana? Então, a gente busca as inovações sempre. Uhum. Porque nós precisamos levar o bem-estar aos clientes, né? Uhum. Não só né, ao ser humano, mas para animais. Então, assim, o pombo que você, né, ressaltou, ele é protegido por lei, e ele é um Uhum. animal, e a gente não pode maltratar e não pode colocar nada ali que vá prejudicar nem a ele e nem os animais domésticos. Então, nós temos uma tecnologia inovadora agora, o novo que eu tava, né, eu já comentei com você no outro episódio, que é o sistema de campo eletromagnético, que só desorienta o pombo sem maltratar e sem fazer mal aos outros animais. Não vai ter uma questão sonora, não vai interferir ali no dia a dia das pessoas, então é tecnologia nisso. E com relação a produtos também, a gente tem inovado bastante, porque antes se falava em fazer uma dedetização, que hoje é usado muito a desinsetização, as pessoas precisavam ficar fora durante dias, ou pelo menos no mínimo 24 horas. Hoje não. Hoje nós temos um intervalo de 4 a 6 horas, um local que esteja infestado, e a pessoa pode retornar. E é seguro. Não vai ficar aquela sujeira, aquele aspecto de pó branco no chão. Então, assim, a gente tem inovado, e a tendência no mercado, a tecnologia é vir cada vez melhor, sem cheiro, sem muita sujeira. Então, a gente busca sempre que tem algum produto que já esteja diferenciado no mercado, que venha para agregar e ajudar o nosso cliente, a gente vai buscar. Você sempre, né, é muito antenada com as coisas, a nova economia, as tecnologias. E esse mundo que a gente está vivendo pede, né, muita inovação. O que você tem percebido no mercado imobiliário nesses termos? O que está vindo de novo aí? Inteligência artificial, né? Totalmente. Eu uso muito a inteligência artificial para análise de contrato, para um documento mais elaborado de comunicação com o cliente, porque às vezes eu sou muito objetiva. E aí a inteligência artificial me ajuda a amenizar, a fazer algumas suavizações nesse documento. E você, por mais que você sente e tente fazer esse documento, a inteligência artificial me ajuda a equilibrar esse documento de uma forma que eu falo o que eu preciso dizer para o cliente. Sim. De uma forma mais suave. E isso tudo com a inteligência artificial. E você, Silvana, o que você tem visto de novo na sua área? Eu percebo que as pessoas estão muito mais comprometidas em cuidar do seu ambiente. Ai, que bom! Isso, que porque ótimo. eu percebi assim, eu trabalho há muitos anos no ramo e as pessoas, eu tinha aquela impressão que elas só vinham quando tinham problema. Hoje elas trabalham muito mais com a conscientização que elas precisam cuidar antes, né? Então, isso faz com que a gente também busque novas técnicas e novos produtos, como eu falei anteriormente, para levar o bem-estar e para tirar quanto menos as pessoas dos locais possíveis, entendeu? Então, alinhando com a tecnologia, com a inovação, a gente leva isso para o nosso cliente também. Ô, Sheila, rapidamente, conta pra gente qual é a atuação da Reikdal no mercado. Quem vocês atendem? Que tipo de coisas vocês fazem? A gente atende especificamente imóveis usados e algumas construtoras de alto padrão. Então, a gente trabalha com 2 públicos e dentro desse mercado, às vezes um cliente acaba trazendo um ou outro produto que não é o nosso foco, mas a gente acaba absorvendo. Principalmente famílias, né, e investidores. E como que as pessoas podem saber mais sobre a Sheila, sobre a Reikdal Imóveis? O nosso Instagram é Reikdal Imóveis. Meu telefone de contato é o 41 99 668 3000.
E estou à disposição aí para que precisar. Vai estar aqui em algum lugar da tela, vai aparecer. Silvana, e no seu caso, como que as pessoas podem saber que regiões vocês atuam? Conta um pouquinho mais da Pragipro pra gente. Vamos lá, então a gente atende Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense, né? Encontra a gente no Prag_Pro_controle de pragas, 419-8774-5896. E a gente tá fazendo um trabalho bem bacana no Instagram, divulgando o nosso trabalho, o dia a dia. Então, tem bastante informação lá e a gente tá à disposição. Sim, tá toda lá produzindo conteúdo, tá lindo. Frase final. Silvana, qual é a sua? Não desista dos seus sonhos. Não use como você errou uma vez e desistir. Lute, corra atrás e o erro te induz ao acerto constante. Lindo. Frase final, Sheila. Eu não vendo imóveis, eu vendo histórias, começos e recomeços. Se você gostou dessas dicas, você precisa seguir as redes sociais, porque lá a gente produz muito conteúdo também. E é óbvio, YouTube da Rede TV Paraná, onde tem todos os episódios do Habla Empreendedora na TV. Vocês sabem, né? Habla Empreendedora é plataforma multimídia, é rádio, é rede social, é YouTube, é TV, é LinkedIn, enfim, estamos em todos os lugares. Quero aproveitar para agradecer a sua audiência. Quero agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores, Gevanzo Joias, Paula Gama, da Modas Amigas, Flávia Trindade, consultório de psicologia, a Rede TV Paraná, Reibe Produções, Orbe Estúdio, onde gravamos todas essas belezuras aqui. E por hoje, finalizamos e eu encerro sempre com a mesma frase. Quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até breve, até o próximo episódio do Habla Empreendedora. Tchau!